Desde os primórdios da humanidade, sempre houve figuras que se levantaram dizendo ter sido escolhidas por alguma divindade ou força superior. Algumas dessas pessoas realmente acreditavam estar cumprindo um propósito espiritual, enquanto outras, eram mestres da manipulação. Em tempos de crise, medo ou grandes transformações sociais, a humanidade se torna mais vulnerável a seguir líderes carismáticos que prometem salvação, respostas ou um novo mundo. O problema é que nem sempre esses líderes têm boas intenções. Muitos deles usaram a fé das pessoas como moeda de troca para alcançar fama, poder, dinheiro e, em casos extremos, até a morte de seus seguidores. E hoje você vai conhecer 3 desses personagens que enganaram multidões inteiras. 3 falsos profetas que ficaram marcados na história não por trazerem luz, mas sim por espalharem mentiras. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui é inacreditável. Não é só sobre enganar, é sobre o poder perigoso que certas palavras têm quando são ditas com convicção e seguidas cegamente. Vamos nessa! 1. Jim Jones, o profeta do suicídio em massa. Jim Jones foi um líder religioso norte-americano que fundou o Templo dos Povos, um movimento que misturava cristianismo, socialismo e autoritarismo. Nascido em 1931, ele começou sua jornada como um pregador carismático que defendia a igualdade racial e social. Com o tempo, sua influência cresceu e ele passou a reunir milhares de seguidores, prometendo um paraíso longe da corrupção dos Estados Unidos. Em 1977, Jones levou seus seguidores para a Guiana, onde fundou Joneston, uma comunidade isolada no meio da floresta. Ali, ele se tornou uma figura quase divina, controlando tudo e todos. O que parecia um sonho, rapidamente se transformou em pesadelo. Em 1978, após uma visita de autoridades americanas e o medo de perder o controle sobre seu reino, Jones convenceu mais de 900 pessoas a cometerem suicídio coletivo. Crianças, mulheres e homens ingeriram um suco misturado com cianeto, enquanto ele assistia e discursava. Esse episódio ficou conhecido como o maior suicídio em massa da história moderna. Jim Jones morreu no mesmo dia, com um tiro na cabeça. A tragédia de Joneston é um lembrete sombrio de como um falso profeta pode levar à destruição total. Pesquise no Google, Jim Jones Templo dos Povos Joneston Suicídio em Massa. 2. David Koresh, o Messias armado de vácuo. David Koresh, cujo nome verdadeiro era Vernon Wayne Ovell, foi outro falso profeta que arrastou dezenas de pessoas para uma história trágica e absurda. Ele assumiu o comando da seita ramo davidiana em meados dos anos 1980, nos Estados Unidos, e logo passou a se autoproclamar como o novo Messias. Com um forte poder de persuasão, Koresh atraiu famílias inteiras para um complexo em Waco, no Texas, onde ele vivia com seus seguidores em um regime quase militar. Lá, ele estabeleceu doutrinas rígidas, inclusive casando-se com várias mulheres ao mesmo tempo, muitas delas menores de idade. David dizia ter revelações divinas sobre o Apocalipse e se preparava para o fim do mundo, armazenando toneladas de armas no complexo. Essa paranoia e a crescente militarização chamaram a atenção do FBI e da Polícia Federal Americana. Em 1993, após meses de investigações, as autoridades tentaram invadir o local. O que se seguiu foi um cerco de 51 dias, que terminou de forma explosiva. Um incêndio tomou conta do complexo, matando 76 pessoas, incluindo Koresh. O caso de Waco chocou o mundo e deixou claro quão perigosa pode ser a fé colocada nas mãos erradas. Para entender melhor essa história bizarra, pesquise no Google, David Koresh Waco ramo davidiano FBI cerco incêndio. 3. Sergei Torop, o Jesus russo que fundou uma nova religião. Sergei Torop, também conhecido como Vissarion, é um dos casos mais recentes e perturbadores de falsos profetas modernos. Nascido em 1961 na Rússia, Sergei era policial antes de afirmar, em 1990, que havia se iluminado espiritualmente e se tornado a reencarnação de Jesus Cristo. Ele fundou a Igreja do Último Testamento, uma mistura de cristianismo, espiritualismo e teorias próprias que pregavam a salvação através da obediência total a ele. Sergei atraiu milhares de seguidores que se mudaram com ele para uma comunidade remota na Sibéria, onde passaram a viver isolados do mundo exterior. Lá,
Ele estabeleceu um regime extremamente rígido, onde seus ensinamentos eram seguidos como leis. Ele se vestia como Jesus, falava como um Messias e era tratado como um Deus vivo. Durante décadas, sua comunidade viveu em um culto fechado, até que, em 2020, o governo russo finalmente interveio. Torop foi preso sob acusação de extorsão, abuso psicológico e físico contra seus seguidores. Muitos ex-membros relataram episódios de manipulação severa e abuso emocional. Ainda hoje, alguns ainda acreditam nele como Salvador. Essa história mostra que, mesmo no século XXI, a figura de um falso profeta ainda pode atrair multidões. Pesquise no Google, Sergei Torop Vissarion Igreja do Último Testamento Prisão Rússia.